Vamos ler Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o verso 23. Quem achou, diga amém. Mateus 5, 23. Diz assim a minha Bíblia. Você vai ficar com ela aberta, não feche. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. Já poderíamos ir embora agora, porque vemos que o Senhor é Deus nos louvores, nas orações que fizemos, no clamor que fizemos. Já poderíamos ir, mas agora o Senhor ainda quer falar conosco, Senhor. Por isso, cada vida agora aberta para a palavra do Espírito Santo. Nenhuma mente distraída, presa, preocupada com qualquer coisa. E que agora o Senhor opere em cada um de nós. Esconde o teu filho atrás da cruz, para que seja falada a tua palavra e não a minha. Em nome de Jesus. Quero falar sobre o assunto dificílimo de falar. Perdão. Quero falar sobre perdão, porque perdão é o beabá do cristianismo. Diga comigo, perdão é o beabá do cristianismo. Prova de que é o beabá é que nós entramos para o cristianismo através do perdão. Quem aqui já foi perdoado? Deixa eu ver. Então só quem foi perdoado por homens e por Deus é que tem como dar perdão. E esse assunto é um assunto delicado, porque eu me lembro, é engraçado porque um dos pastores me procurou ali atrás e me perguntou, o que você vai pregar? Eu falei, eu vou pregar sobre perdão. E eu preguei essa mensagem aqui na igreja uns 3 anos atrás, e houve um verdadeiro rebuliço. E assim, um rebuliço mesmo. Porque pessoas foram confrontadas com a palavra de Deus, pessoas vieram me pedir perdão, que eu não sabia que estavam tristes comigo. Pessoas foram pedir perdão à liderança da igreja, aos pastores. Pastores foram pedir perdão à ovelha, marido pedir perdão para a mulher, filho pedir perdão para a irmã, e por aí vai. E nessa noite eu já quero te dizer, eu não estou aqui para tentar fazer você pedir perdão a ninguém. Eu entendi que se Deus não agir na hora da pregação, não adianta o pregador pular e sapatear aqui em cima. Se o Senhor não fizer a obra, o pregador está aqui gastando saliva à toa. Mas uma frase muito sábia diz que a função do pregador é incomodar quem está acomodado e acomodar quem está incomodado. Então quem sabe nessa noite é a noite para nós pensarmos no beabá do cristianismo, para nós avaliarmos nossa vida e nós tomarmos uma postura diante de Deus com relação a perdão. João 17, 21 diz, não precisa de abrir, pode ficar com sua Bíblia aberta aí em Mateus. João 17, 21, Jesus ora e fala assim, Pai, para que as minhas ovelhas sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Sabe qual é a intenção de Deus? Que depois de convertidos, eu e você passemos a viver em unidade e em harmonia, assim como a Trindade vive em harmonia. O Espírito Santo não briga com Deus Pai, Deus Pai não faz biquinho para o Espírito Santo, o Espírito Santo não fica tentando provar para Jesus e para o Deus Pai que é melhor do que eles vivem em perfeita harmonia. É um Deus que se manifesta de 3 maneiras, de 3 formas diferentes, e quando Jesus nos salvou, a intenção dele era fazer com que nós experimentássemos relacionamentos saudáveis. Tem pessoas, gente, que estão na igreja e são uma bênção aqui, mas só aqui, porque aqui as pessoas conhecem ela pouco. Porque todo mundo que convive um pouquinho mais com ela, o pau quebra. Tem confusão, tem briga. Então, a importância dessa palavra nessa noite é porque Deus não quer que eu e você sejamos pessoas de relacionamentos fracassados. Não adianta nada você ter dinheiro, ter as bênçãos todas do mundo e viver em pé de guerra com as pessoas. Não adianta. E Jesus então nos dá 3 regras para o perdão. Diga comigo, existem 3 regras para o perdão. Vamos ver a primeira delas aí, então, nesse texto que eu li, diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que teu irmão tem algo contra você. Para aí.
Está dizendo assim: se você souber que o irmão tem algo contra você, não está dizendo se o irmão tiver certo, e não está dizendo se você estiver certo. O texto está dizendo: se você souber que tem alguém que tem algo contra você, independente de quem está certo ou errado na história. Sabe o que significa esse texto? Que eu e você somos mandados por Jesus para consertar os relacionamentos. Porque ele é fruto do pecado. Relacionamentos destruídos é fruto de Satanás. O diabo é que semeou isso no mundo. E Jesus falou assim: vá até o teu irmão. Quando fala irmão, não está dizendo irmão da igreja. Está dizendo todas as pessoas. Aonde você souber que existem pessoas tristes com você, Jesus nessa noite está te chamando para poder ir ali resolver essa pendência. É uma mensagem de poucos améns, mas se o Senhor puder nessa noite falar conosco, e nós ouvirmos e entendermos a palavra dEle, vai ser colocada muita cura no nosso coração. O texto continua dizendo: deixe sua oferta ali diante do altar. Sabe o que Jesus está querendo dizer com essa frase? Nada que você fizer para Deus, brigado com os homens, vai ter valor. Eu te amo, Deus, mas eu tenho ódio dessas pessoas. Para Deus não conta nada. Nada vai emocionar Deus. O nosso levantar de mãos, o nosso ofertar, o nosso cantar, o nosso ajudar, fazer ação social. Deus diz: se você não consegue amar e se dar bem com pessoas que você toca, cheira e lambe, como é que você diz que me ama, sendo que nunca me viu, me tocou e me lambeu? Jesus está dizendo: vamos resolver as coisas na horizontal, para depois você fazer qualquer coisa por Deus na vertical. Olha o que diz aí. Continue lendo comigo. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá quem? Diga comigo, eu. Diga, vá eu. O que eu tenho que fazer? Nós temos que ir. Por quê? Muitos pensam que o pedido de perdão ou de reconciliação tem que partir das outras pessoas. Eu quero te dizer uma coisa. Como é que nós, como cristãos, podemos querer que o mundo venha nos pedir perdão? Se nós, por exemplo, tivermos um problema com a professora, com o vizinho, com uma pessoa não cristã da família, e ficarmos querendo que a pessoa nos procure primeiro, é querer que não cristãos tenham atitudes mais nobres e mais cristãs do que nós cristãos. Eu morreria de vergonha, eu acho que eu entraria numa depressão, se eu um dia brigasse com um não cristão, e o não cristão me procurasse primeiro. Ia mostrar que Jesus na minha vida era uma água de batata, meu irmão. Jesus na minha vida não tinha muito sentido, porque se uma pessoa sem Cristo quis a reconciliação antes do cristão, então, como diz a juventude por aí, está osso. Jesus está dizendo, sabe qual é a primeira regra do perdão? Quem vai somos nós. Diga comigo, quem vai sou eu. Nós é que temos que ir com espírito de reconciliação para procurar a pessoa, para conversar com ela, para tentar resolver. A oração do Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso deixa claro que só receberemos o perdão de Deus se primeiro tivermos dado e recebido o perdão dos homens. Ah, pastor, eu quero ser cristão, mas eu quero ser cristão só na hora da bênção. Meu irmão, o ensino do perdão é um dos mais difíceis do cristianismo, mas é um dos mais elementares. É como a pessoa que quer tirar carteira e não sabe a diferença entre embreagem e freio, não sabe a diferença entre nada, não sabe aonde passa uma marcha, mas eu quero dirigir. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: meus filhos, vocês querem prosperar, querem filhos saudáveis, querem um casamento abençoado, quer ser batizado no Espírito Santo, quer trabalhar na igreja, primeiro vamos passar nos primeiros testes do cristianismo, para depois a gente querer coisa maior. Chega, irmãos, de pessoas no altar querendo ministrar, brigadas com outras. Não é só aqui na Getsemane, em qualquer igreja do mundo, eu já atendi pessoas dizendo: pastor, quando aquela pessoa sobe no altar, meu estômago embrulha.
Uma pessoa me disse aqui na igreja certa vez, ainda bem que a Getsemane é grande, porque quando eu chego eu dou uma sondada, se eu perceber que fulano está para a esquerda, aí eu vou para a direita. Sabe o que Jesus vai fazer com você, bobão? Vai te pôr para morar do lado dessa pessoa lá no céu, aí eu quero ver. Não, eu mudo para a zona oeste do céu, mas eu não quero encarar esse irmão. Diga para quem está do seu lado assim, acostuma logo comigo e me perdoa logo, porque nós vamos passar a eternidade toda junto, hein? Certa vez eu fui pedir perdão para um irmão. O irmão se assustou tanto. Ele falou, você me pedindo perdão? Por quê? Eu falei, é porque Jesus falou que a gente tem que pedir perdão quando a gente erra. Ele falou assim, olha, eu nunca imaginei que algum cristão um dia fosse me pedir perdão. Nunca imaginei. Deixa eu te falar, eu estou pregando hoje sobre perdão, não é sobre pedir desculpa. Desculpa é quando você pisar no pé de uma pessoa. Desculpa é quando você marcar 6 horas, chegar às 6h10. Ou me desculpa. Eu estou falando de perdão. Essa palavra tão difícil de ser falada, porque eu estou lendo a mente de alguns aqui olhando para mim pensando assim, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Tá muito legal para você ir de terninho aí pregar, mas você não sabe que eu tive que criar 3 filhos sozinho, porque aquele sem vergonha do meu marido me deixou sozinha. Você está falando aí, pastor, porque não foi em você que deram o cano, não foi o seu carro que foi roubado, não foi você que foi insultado e traído e humilhado. Eu tenho uma má notícia para você, eu fui. Eu fui e é por isso que eu estou pregando aqui hoje. Eu me lembro que eu era membro da igreja do pastor Benny Hinn lá nos Estados Unidos, e ele contou que um dia ele chegou no púlpito, e ele contando no púlpito um dia que ele estava orando de madrugada, e quando ele se ajoelhou, ele falou, Jesus, e começou a orar e não sentia a presença de Deus. Ele falou, Senhor, por que eu não estou sentindo a tua presença? Ele falou, porque você brigou com a sua mulher ontem, vai lá e pede perdão. Ele falou, mas ela que está errada. Jesus falou, vá primeiro. Eu não quero oração sua, eu quero você bem com sua mulher. Depois você vem falar comigo. Não, mas falar com o Senhor é mais importante. Você que pensa. A gente está achando que tem certas coisas que não são tão espirituais, mas Deus acha que um marido e uma mulher bem é algo tão ou mais espiritual do que uma oração, sabia disso? Mesmo porque diz a Bíblia que o marido mal com a mulher, a oração não passa do teto. Está lá em 1 Pedro isso. Aí ele foi lá na mulher dele, cutucou a mulher às 5 da manhã, falou, bem, preciso te falar com você. Ela virou a cara assim, falou assim, vem me pedir perdão, né? Aí ele saiu bravo, falou, Jesus, aquela mulher é muito geniosa. Que isso, meu Deus? Não vou ouvir uma palavra sua, Benny, enquanto você não voltar lá e pedir perdão. Jesus, mas o que é isso? Benny Hinn. Você não é o Benny Hinn? Vai lá. Poxa, Jesus, mas você só fica do lado da minha mulher. Vai lá. Bem, me ouve um minutinho, por favor. É o seguinte, eu estava nervoso ontem. E eu, assim, estou meio cansado também. E me perdoa? Tá. Aí virou para ele, deu um beijinho no rosto e voltou para dormir. Ele dizendo lá, que ele se ajoelhou para orar. E quando ele falou, Jesus, ele sentiu a presença de Cristo tão forte, que nas palavras dele, ele falou que era como se ele já estivesse orando há 3 horas. Você pode aplaudir o Senhor? Pode. Na igreja do pastor Bill Hybels, nos Estados Unidos também, chama-se Willow Creek o nome da igreja, o pastor Bill Hybels estava pregando essa mensagem aqui, nesse texto, e ele disse, olha, Jesus quer mais que você acerte a sua vida para depois você servi-lo, do que simplesmente servi-lo para depois acertar a sua vida. Então ele leu esse texto aqui de deixar a oferta diante do altar, e no meio da mensagem, mais de 200 irmãos se levantaram do culto, e saíram e pegaram um carro, e pegaram um celular, e foram ligar e procurar as pessoas com quem eles tinham brigado, para consertar e voltar no final do culto, para receber a oração do pastor. A palavra continua dizendo assim, vá você primeiro. E aí agora vem o segundo propósito do perdão. A segunda maneira, a segunda regra do perdão é reconciliar-te. Nós não vamos procurar ninguém para fazer isso aqui, quer ver? Ó?
Tem gente que procura o outro para acusar, ofender verbalmente, justificar seu erro, mostrar sua superioridade, humilhar o outro, abrir feridas antigas. Não é para isso. Jesus falou, vá você primeiro, mas não é para chegar lá e falar, vim aqui que você não veio atrás de mim, né? Eu sou mais espiritual, você está endemoniado aí, então eu tive que vir. É ir para se reconciliar. E diz a Bíblia, com o teu irmão. Sabe o que é a terceira regra do perdão que aparece aqui? Vai para fazer um negócio em particular. Sabe o que está acontecendo muito? A pessoa fica triste com a outra, seja mulher, marido, filho, parente, seja quem for. E a pessoa sai contando para todo mundo. Ah, estou com raiva, aquilo ali não vale. O angu que come aquela peste tinha que morrer. E fica bravo e nervoso e fala mal. Eu não gosto daquele adorador, eu não vou com a cara daquele pastor, eu detesto aquele irmão. Aí um dia, se Jesus agir demais, os dois se encontram e se acertam. Mas ficou um rabo para trás de gente pensando mal daquela situação, que eu tenho certeza que ninguém vai voltar lá atrás para desfazer o mal entendido. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: primeiro, vá você. Segundo, para se reconciliar, não é para brigar mais. E terceiro, procura fazer a coisa em particular. Fazer nessa aí, como diz aquela história, jogar um saco de pena de cima de uma montanha é fácil, mas e sair catando as penas depois? Difícil demais. Eu já vi uma pessoa falou comigo assim: pastor, eu estou com raiva de fulano de tal. E aí? E eu queria que você ficasse também. Eu falei, deixa só Satanás querer me fazer pecar, não vai trabalhar para ele, não. Não vem fazer o trabalho do capeta, não, querer me pôr contra os outros, não. Se você está com raiva, o problema é seu. Você já ficou com raiva de alguma pessoa que ficou com raiva de mim? Eu não. Então, nós temos que buscar resolver a nossa situação. E o texto termina dizendo, depois volte e apresente sua oferta. A pessoa verdadeiramente espiritual, ela sabe que a verdadeira espiritualidade não está no simples ofertar, mas está em dar e receber perdão. Meu irmão, se uma pessoa dá e recebe perdão, ela está dando prova de que ela, primeiro, foi perdoado. Segunda, de que Cristo realmente existe na vida dela. Esse é um dos maiores sinais de que uma pessoa nasceu de novo. Porque o mundo aí fora é assim. Tretou, relou comigo, pau vai comer. Folgou comigo, pau come. O reino de Cristo é diferente. Sabe o que a pessoa carnal acha? Ela acha que a verdadeira espiritualidade consiste em estar bem só com Deus. Não, eu pedindo perdão a Deus quando eu falhar, tá bom demais. O resto, meu irmão. Agora veja o texto comigo, Mateus 18. Vira aí, poucas páginas para frente. Mateus capítulo 18, verso 15. Diz assim, Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra você, agora, meu irmão, é quando nós estamos no direito, hein? Faz assim com as mãos, ó. Até que enfim. Se o teu irmão, o outro texto diz assim, se o irmão estiver triste com você, é uma coisa, mas agora não, é nós que estamos no direito. Olha o que é Jesus aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá com ele, com a PM e dá nele um cacete. É isso que diz aí? Sabe o que diz o texto? Vai você. Ou é só na minha Bíblia? Leia. O que está escrito aí na sua Bíblia? Se o teu irmão pecar contra você, vá. Aqui a gente sabe que está implícito aqui o você. Vá. Você. Meu irmão. Você sabe o que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Perdão não é um negócio que tem a ver com quem está certo ou quem está errado. Perdão tem a ver com quem é cristão e quem não é. O que tem acontecido muitas vezes é cristãos tendo atitudes de não cristãos e não cristãos tendo atitude de cristão. O texto diz, se o teu irmão pecar contra você, vai você. Sabe o que diz Provérbios 14, 9? Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado. A pessoa louca e insensata
na Bíblia é a pessoa que não tem nada a ver com Deus. Ela zomba, ela fala assim: para que eu vou procurar outra pessoa? Para que eu vou me humilhar e ir lá eu? Tá maluco? Você não sabe o que essa pessoa fez comigo para eu ter que ir. Meu irmão, está tão provado que é nós que temos que ir, que até a psicologia diz que quando você tiver um caso mal resolvido com alguma pessoa, seja de que natureza for, se você não for atrás para tirar aquele vulcão de dentro de você, você vai ficar corroído por uma série de enfermidades. Ontem eu vi um filme sobre uma mulher que estava namorando um assassino. Só que o assassino tinha fugido da cadeia, ela não sabia que ele era assassino. Aí ela estava vendo televisão um dia, viu a foto dele. O que ela fez? Ela ligou para a polícia e ele foi preso. Aí essa mulher entrou para uma depressão, uma tristeza muito grande. A psicóloga disse: vai lá na prisão e conversa com ele e acerta tudo que você melhora. Não é um filme de Deus, de nada, não. Filme aí secular. A mulher foi lá, chegou lá no vidrinho e falou: olha, vim aqui te falar que eu te perdoo por tudo que você fez comigo. O cara falou: ah, é? É. Então tá bom, tchau. A mulher: se até a psicologia diz, por que é que nós ficamos na nossa casa esperando que a outra pessoa tenha a boa vontade de sair de lá e nos procurar? O que mais que diz o texto? Vá e procure com ele só. Jesus repete a segunda regra aqui, que é: não faça nada para todo mundo ficar sabendo, vai você. Procura você, tenta você, espalhe o negócio o mínimo possível. O que mais? Mostre-lhe o erro, não é jogue o erro na cara. Fala com ele: olha, eu estou aqui, aconteceu isso, e eu estou aqui para a gente conversar, porque eu queria acertar essa situação. Jesus falou: mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. O objetivo da visita continua o mesmo. Qual é? Reconciliação. Jesus falou para a pessoa ir lá para ganhar o irmão. Volto a dizer, irmão aqui não está se referindo a irmão da igreja, está se referindo a qualquer pessoa no mundo. Vá atrás da pessoa, conversa com ela e fala: eu estou aqui para ganhar você. Aí o texto diz assim: mas se ele não te ouvir, leve com você mais 2 ou 3 testemunhas. Aí sim, Jesus está dizendo: olha, se a primeira visita não der certo, na segunda e na terceira, leve alguém com você só para ficar de prova que você tentou a reconciliação, mas que não deu certo. Jesus diz isso aqui. Sabe qual que é o resumo desses 2 textos? É o seguinte: 3 regras do perdão. Primeiro, nós temos que ir. Diga comigo: eu tenho que ir. Segundo, em particular. Terceiro, para nos reconciliarmos. É isso. Mas eu sei que nessa ponta da pregação, alguém já pode sugerir que tais atitudes são quase impossíveis de serem seguidas e que Jesus estava exigindo demais dos seus discípulos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se eu fosse Jesus, eu teria escrito as regras do perdão diferente. Eu ia falar assim: o ofensor tem que procurar o ofendido todas as vezes. Diga comigo: graças a Deus que nós não somos Jesus. Ele é que definiu que quem tem que procurar não é o ofensor ou o ofendido, é o cristão. Meu irmão, quem é o sal da terra e a luz do mundo? Deixa eu ver. Se o sal da terra e a luz do mundo não fizerem diferença, quem vai fazer? Quem vai fazer, meu irmão? Se alunos cristãos é que fazem intriga na sala de aula, se funcionários cristãos é que fazem confusão no ambiente de trabalho, se os cristãos da família é que estão pondo todo mundo em pé de guerra. Ô pastor, mas você não sabe dos detalhes da história. Meu irmão, nós pastores já atendemos em gabinete muita história para saber que sabe o que está faltando em nós? Mais o caráter de Jesus, mais vontade de perder. Pastor Jorge ensinou aqui: perdoar é perder, é falar: eu perdi, pode fazer o que quiser, eu admito o que for, só quero ficar bem com você. As regras que Jesus deu do perdão não perderam a validade, elas continuam valendo até hoje. Elas continuam valendo até hoje. Agora veja o que a falta de dar e receber perdão faz com as pessoas. Primeiro, doenças da alma. Hebreus 12:15 diz que acontece um azedume de espírito.
Azedume do espírito, tradução para português, depressão. Quantas pessoas estão deprimidas? Uma mulher me procurou, falou: pastor, meu marido fez coisas horríveis e me deixou. Ele nem sabe que eu existo, mas eu estou aqui carregando essa tristeza dentro de mim. Olha que tristeza, meu irmão. O cara abusou da mulher, ele não está nem aí, porque ele está lá em outra, já beijou um monte de mulher depois, mas ela continua amargurada, porque não consegue, não conseguiu liberar perdão. Ela está com um vulcão dentro dela, e o cara está lá, nem lembra. Primeira coisa que acontece, doenças da alma. Segundo, doenças do corpo. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Só a eternidade vai mostrar quantas pessoas tiveram doenças no corpo por falta de perdão. Não estou falando doença da alma, eu estou falando de doenças do corpo. Quantas pessoas foram para o caixão antes da hora por falta de dar e receber perdão, meu irmão? O que mais que a falta do perdão faz? Causa falta de prosperidade e amarra os projetos e os sonhos. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Os sonhos ficam amarrados, os projetos caem por terra quando a gente se recusa a dar e receber perdão. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite fazendo essa pergunta para Deus: Senhor, por que não, nada desata, poxa? Nada anda! Eu acho que vai dar certo o negócio. Eu fico sempre no quase. Quase, Deus. Quase de novo. Quase! Se juntar os quase, dá até uma vitória já, se juntar tudo. Às vezes é porque tem uma pessoa que você até nutre aquele ódio, aquela raiva. Você fala: ah, miserável. Você é o meu saco de pancada espiritual. Você, quando eu fico com raiva, eu fico primeiro com raiva de você, depois de Satanás. Até o diabo tem mais moral comigo do que você. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Tem pessoas que falam mal de pessoas mais do que do Satanás. Quarta coisa que a falta de perdão faz: legalidade para os demônios agirem. Falta de perdão não é uma brecha. Falta de perdão é um portão aberto. Fala assim: Satanás, muda para cá. E o diabo sabe, gente, quem perdoa e quem não perdoa. Porque o perdão é uma das principais marcas do cristão. Então, se não sabemos dar e receber perdão, o diabo fala: achei um. Eu tenho uma legalidade. O pastor Luiz Henrique pode testemunhar aqui nesse altar. Quantas vezes demônios foram ser expulsos aqui? Já aconteceu comigo. Por que você está nessa vida? Eu estou aqui porque ele não quer perdoar. Nem uma, nem duas vezes, são muitas. Ah, pastor, o diabo é mentiroso. Mas naquele caso estava falando a verdade, porque tinha fogo no chifre dele. Quinta consequência ruim da falta de perdão é a falta do perdão do próprio Deus. Sabe o que me faz tremer aqui, irmão? É o fato de que muitos cristãos estão pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Mas como nunca consertam nada com o ser humano, ele está achando que os pecados estão sendo perdoados. Mas a Bíblia deixa claro: se não perdoarmos a quem nos ofende aqui, Deus não nos perdoará. E o meu medo é de muitas pessoas abrirem os olhos na eternidade, já com a Biblinha debaixo do braço para entrar para o céu, e Deus vai falar assim: pega esse elevador aqui da esquerda e desce. Tá maluco, Jesus? Eu fui na igreja, Você não perdoou. Você não fez pelos outros o que eu fiz por você na cruz do Calvário. Seu lugar é lá embaixo. Olha alguns empecilhos, algumas coisas que nos impedem de dar e receber perdão. Veja comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 12. Abra lá. Você vai ler comigo. São 3 versos. Romanos 12, verso 16. Diz assim, ó. Romanos capítulo 12, verso 16. Tenham uma mesma atitude para com os outros. Jesus falou: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. A gente gosta que os outros venham nos pedir perdão, mas a gente não gosta de ir pedir o perdão. Então o texto aqui está dizendo, um primeiro empecilho, sabe qual é? É que nós gostamos de receber um monte de coisa que a gente não está disposto a dar. Queremos que todo mundo se humilhe, vindo até nós, mas nós não estamos querendo humilhar ainda até ninguém. Verso 16 continua dizendo: não sejam orgulhosos.
orgulhosos. O orgulho endurece a pessoa e enche ela de razão. E a pessoa fala o quê? Eu não vou atrás dessa pessoa. É o segundo empecilho para darmos e receber perdão. Primeiro é não termos a mesma atitude uns para com os outros. O segundo é sermos orgulhosos. Terceiro, verso 16 também, diz assim: mas estejais dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Sabe qual é o terceiro empecilho que nos impede de dar e receber perdão? É quando dizemos assim: eu não preciso consertar com essa pessoa. O mundo tem mais 6,5 bilhões de habitantes. Eu simplesmente corto essa pessoa da minha vida. E quem é esse mané? Para eu preocupar com ele, morre, praga! Se ele está vivo, se ele morreu, se ele suicidou, o problema é dele. Eu estou eliminando essa pessoa da minha vida. Sabe o que o texto aqui diz? Nós temos que querer ficar com pessoas, até aqueles que a gente julga que são inferiores a nós. Posso te falar uma coisa aqui, abrir um parênteses? As pessoas que mais me abençoaram nessa vida nunca foram aqueles que eu julguei assim, nossa, essa pessoa aqui, as maiores bênçãos que eu já recebi, muitas vezes vêm de pessoas que a gente olha e fala assim: será que essa pessoa tem alguma coisa boa para dar? E é um poço de coisa linda para nos oferecer. E muitas vezes aquele sofisticado, você vai conversar com a pessoa, ele está cheio de tudo, mas não tem nada de Deus. É querer ficar com pessoas simples. Eu tenho raiva de quem humilha empregada, trocador, faxineiro. Eu tenho raiva. Porque quando você para conversar com as pessoas mais simples, quem sabe uma pessoa sem estudo, sabe o que você vai descobrir? Ela pode não saber escrever, ler e fazer conta, mas tem um coração ali dentro que ama a Deus muitas vezes mais do que nós, que é mais liberal no altar. Ela traz R$10 no altar, só que R$10 do salário que ela ganha representa muito mais do que os 300 que nós estamos trazendo, porque o nosso salário é muito maior. Pessoas simples, mas boas de ficar perto delas. Quem me fez raiva foi uma pessoa que não merece nada. Meu irmão, que Deus não use conosco a mesma regra que nós estamos usando com os outros, hein? Quarto empecilho, verso 16 ainda, diz assim: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Quarto empecilho para dar e receber perdão, sabe qual é? É nós acharmos que nós estamos certos. Eu já falei aqui, vou repetir: estar certo ou errado não tem nada a ver com dar e receber perdão, nada a ver. Você quer ver? Vou te falar uma coisa: o pneu do seu carro furou. Aí tem 1000 possibilidades. Pode ter sido um prego que furou, pode ter sido um buraco que passou, pode ter sido porque o pneu estava careca, pode ser porque alguém deu um tiro nele. Agora, você vai deixar de trocar o pneu dependendo da causa que o furou? Claro que não. Você vai dizer: não, eu tenho que trocar, não interessa se foi pneu, se foi prego, se foi tiro, se foi buraco, eu tenho que trocar. Então, meu irmão, a falta de perdão na nossa vida é um buraco, é uma brecha que se abre no mundo espiritual, que tem que ser tapada, independente de quem está certo ou errado na história. Porque quem está saindo perdendo somos eu e você. A outra pessoa está lá, está vivendo, ela está vivendo. Ela não está preocupada. Mas nós temos que resolver a situação, porque ficou uma legalidade, ficou um rabo. Você já viu a figura do rabo preso? A fulano tem rabo preso. Sabe o que é ter rabo preso? A pessoa está passando aqui, mas como ela tem rabo, alguém vem e pisa em cima, ela não consegue andar. A falta de perdão é um rabo que deixa a nossa vida parada, porque a gente quer andar, mas aquilo ali, o diabo pisa em cima e fala assim: não, você tem um rabo preso. Aí nada anda, e você fala: mas não tem condições, eu sou uma pessoa que estudou, que trabalhou, que tudo, e vou na igreja, e não anda nada. Acorda nessa noite, meu querido. Passa vergonha 5 minutos, mas resolve aquele problema que ficou para trás. Calça a cara e fala assim: eu vou dar um telefonema, eu vou mandar um e-mail, eu vou tentar. Pastor, e se a pessoa não quiser? Vou chegar lá agora. Verso 17 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Achamos sempre que a iniciativa deve partir dos outros e que nós devemos fazer os outros sofrer. Meu irmão, não é assim. O sexto empecilho diz assim, lá no verso 18, pode ir para o verso 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Às vezes, irmãos, grave o que eu vou dizer: todos os nossos esforços vão dar em nada. Agora eu vou falar a frase principal da mensagem.
Podemos ter relacionamentos acabados, destruídos e derrotados, mas nunca pela nossa dureza, e sim pela dureza do outro. Vou repetir umas 3 vezes, porque se você ouvir e prestar atenção no que eu falei aqui agora, vai ter valido a pena. Podemos ter relacionamentos tristes e difíceis com todo mundo, mas nunca pela nossa dureza, e sim pela dureza do outro. O verso 21 termina dizendo: nunca se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Eu fiz o mal para uma pessoa uma vez, e eu fui conversar com ela, e a pessoa, ela quis me humilhar e aproveitar. Vou aproveitar que o pastor está me pedindo perdão, não é todo dia, e vou me humilhar. E sabe o que o Senhor falou no meu coração naquela hora? Aceita a humilhação. Fica calado, abaixa a cabeça. Eu abaixei a cabeça e eu ouvi uma pessoa que eu tinha muito mais autoridade sobre a vida dela me dar um sabão. E aí quando a pessoa terminou, eu falei: eu posso te dar um abraço? Aí eu abracei e beijei a pessoa. E a pessoa ficou toda desarmada com esse abraço, com esse beijo. E aí quando eu fui sair do abraço, ela me agarrou de novo. E nós ficamos abraçados, chorava. Fala mal de mim para essa pessoa hoje. Ela te pica, te quebra, te arrebenta, te estraçalha. Virou fã de carteirinha e eu não fiz nada. Eu fiz o que Jesus mandou. Tudo tem que ser eu na família lá agora. Eu que tenho que orar por tudo, eu que tenho que visitar, eu que tenho que orar pelos netos, pelos sobrinhos. Ai, pastor, minha unha encravou. Ai, tudo é eu. Porque ela falou: eu vi um homem de Deus de verdade. Não é só alguém que fica berrando do púlpito. É alguém que vive o que está pregando. E não é fácil dar perdão. Mas Cristo nessa noite nos capacita. O mais difícil é dar perdão e pedir perdão para uma pessoa da família. No Salmo 55, de 12 a 14, o salmista Davi fala assim: se fosse um qualquer que tivesse me ofendido, tá bom. Mas como foi aquele que comia no prato comigo, então ficou difícil. Nós devemos nos suportar e nos perdoar mutuamente, porque é isso que Jesus fez por nós na cruz. A vida cotidiana do crente, na vida cotidiana do crente, essas 3 regras do perdão têm que funcionar com facilidade e sem constrangimento. Dentro dos lares, os pais têm que ensinar os filhos que falar me perdoa não é a maior desgraça da galáxia, não é a maior humilhação do mundo. Os filhos têm que ver o marido falar meu bem, me perdoa. Tem que ver a mãe falar com o pai: meu marido, me perdoe. Aí os filhos vão começar a agir assim dentro de casa. Não há outra forma dada por Deus para resolver relacionamentos ruins. É só o perdão, meu irmão, não tem outra. Ou você ainda acha que terapia vai resolver? É pedir perdão, é falar, me perdoa. É perder. Hebreus 5 nos ensina que o estudo e a prática do perdão são o beabá do cristianismo. Nós não podemos querer fazer mais para Deus se nós não estamos conseguindo fazer nem o mínimo. Olha algumas frases aqui, olha. Aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar um dia. De George Herbert. Guardar mágoas e ressentimentos é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Macaulay McCarthy que falou isso. Você toma o veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Olha essa frase aqui do pastor Fábio Damasceno. É um abençoado que escreveu um livro sobre perdão. Olha o que ele escreveu, preste atenção. Não há opção para o cristão. É preciso perdoar e pedir perdão sempre. E podemos fazer isso mesmo sem ter vontade. Eu escolho perdoar, mesmo sem querer e mesmo ainda estando machucado. O processo do perdão passa por 2 etapas: a do milagre e a da obediência. Mas primeiro eu obedeço, para depois eu ver o milagre. Muitos estão querendo ver o milagre primeiro. Muitos estão querendo que a pessoa se levante lá na casa dela e venha até você. Só que Jesus está dizendo que nessa noite não. Vem a obediência primeiro. E sabe qual é a obediência primeiro? Vai você até ela. E vai com o espírito manso. E vai para resolver.
E não vai para jogar nada na cara. Vai para conversar. Não vai para brigar. Viu, moça? Você que o namorado te traiu. Viu, rapaz? Você que foi traído. Viu, você que está aqui e sofreu uma perda enorme. Eu te digo em nome de Jesus. Se Cristo vive mesmo em você, procure dentro de você, que nessa noite você vai achar forma de perdoar essa pessoa. Não estou mandando você sair daqui agora, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo pode te dar agora condições de falar do amor de Cristo para alguém com quem você já se estressou. Olha a frase que eu escrevi: perdoe e peça perdão sem se preocupar com o resultado. Assim você ficará quites com Deus. A nossa obediência não deve depender do milagre. Em 1956, no Equador, 5 casais de missionários americanos foram falar de Jesus numa tribo que nunca tinha tido contato com homens brancos. As 5 missionários ficaram na cidade mais próxima, e os 5 homens ficaram na mata 3 meses, pesquisando aquela aldeia de longe, porque aqueles homens eram canibais, eram ferozes, e um dia eles resolveram fazer contato com eles. Quando fizeram contato com eles, aqueles índios sorrindo para eles, do outro lado do rio, quando eles atravessaram o rio, os índios mataram os 5 e jogaram os corpos no rio. Sabe o que as 5 esposas fizeram? Pegaram os maridos, sepultaram e foram para aquela tribo e moraram ali muitos anos e ganharam aquela tribo toda para Jesus. Em 1957, na Romênia, um comunista lá, um advogado comunista, foi preso. Os comunistas fazem isso, de vez em quando eles prendem alguém do partido deles mesmo. O cara já não é mais interessante, então vai lá e prende a pessoa. Prendeu esse advogado comunista chamado Bartô. Quando ele ficou lá na cadeia, ele estava com alguns cristãos na cela, e ele já estava 4 dias sem comer. Ele viu que ele ia morrer, o cristão também que estava lá viu, e deu a única alimentação do dia para esse Bartô comer. Ele agradeceu e falou: por que você está aqui preso? Ele falou: porque eu dei pão para um pastor fugitivo. Mas quantos anos de cadeia te deram? 20. Aí esse advogado falou: mas como que alguém te dá 20 anos de cadeia por dar um pedaço de pão para um pastor que estava fugindo? Ele falou: quem fez uma loucura dessa? Ele falou: foi você. Você foi o advogado, o promotor que me acusou, você não se lembra. Mas foi você que me acusou no tribunal e que pediu 20 anos para mim. Mas eu estou aqui hoje te oferecendo a única refeição que eu tinha no meu dia, para te mostrar que Cristo na minha vida é maior do que qualquer coisa. Na França, em 1945, Daboúcio, um soldado francês que foi preso, e ele tinha mulher e 4 filhos. Ele foi para um campo de concentração nazista, e um dia o chefe do campo chamou ele na sala da casa dele, lá no campo de concentração, e uma mesa enorme, um banquete, e aquele chefe comandante nazista comendo, e ele morto de fome. Ele estava pesando 42 quilos, e ele ficou louco para comer, e aquele homem só comia, não falou nada com ele. De repente aquele chefe comunista levantou, olhou para ele e falou assim: a sua esposa cozinha bem demais. Ela tem mandado comida para você já há muito tempo, mas eu tenho comido tudo. E naquela hora ele teve aquele ímpeto de pular nele, arrebentar com ele todo, e o Espírito Santo segurou a vida dele. E ele abençoou aquele homem. Acabou a guerra, ele foi liberto daquele campo de concentração e passou mais de 10 anos procurando aquele chefe daquele campo de concentração. Encontrou ele vivendo com a esposa e um dia chegou diante dele na rua com a mulher dele. Quando a mulher dele olhou para ele, eles se olharam os 4, aquele comandante já mais velho falou com ele, fingiu que não o conhecia. Ele falou: você sabe quem eu sou o prisioneiro 157. Não finge, você me levou na sua casa um dia, você estava comendo a comida da minha mulher. E ele perguntou assim: você veio para se vingar? E o cristão respondeu: sim, eu vim para me vingar. Sentou com ele numa mesa, abriu uma cesta, tirou um bolo lá de dentro, pôs lá em cima, pegou um café e comeu o café com os 4 e com o bolo. E aqueles 2, o marido e a mulher nazistas, começaram a chorar, e eles disseram: nossa vingança é vir aqui te dar o perdão de Jesus. E a última história para nós orarmos. Pastor Marquinhos, pode vir aqui. Na União Soviética,
1973, essas histórias todas estão nos livros Loucos por Jesus. 1973, um menino de 11 anos chegou diante do oficial comunista, lá no quartel, com um buquê de flores. E ele disse assim para aquele capitão, ele falou: capitão, eu queria falar com o senhor. O que o senhor quer, menino? É o seguinte, hoje é aniversário da minha mãe, mas a minha mãe e meu pai são pastores, e você prendeu eles estão presos. Tem 3 anos que eu não vejo meu pai nem a minha mãe. E como eu todo ano dou flores para minha mãe, mas esse ano eu estou sem minha mãe, então eu trouxe essas flores aqui. E eu queria que você levasse essas flores para sua esposa. Diga para ela que eu a amo, e que Jesus a ama também. Aquele capitão, gente, já tinha matado dezenas de cristãos, torturado com choque, com prego. O currículo dele era terrível. Aquele homem ficou tão emocionado que ele levantou da cadeira, atravessou a mesa, foi lá e abraçou aquele corpinho daquele menino de 11 anos. E aí ele voltou, se sentou na cadeira, chorou igual menino. E ele nunca mais foi o mesmo. Daquele dia em diante ele não conseguiu mais prender e torturar cristãos. Com 3 semanas ele chegou e disse para o seu superior: eu queria que você me dispensasse do meu cargo. 1 semana depois da dispensa, os superiores dele descobriram que ele pediu dispensa porque ele estava indo numa igreja cristã. Vou encurtar a conversa. Aquele capitão comunista foi parar numa cela cheia de cristãos que ele mesmo havia torturado. Quando ele chegou naquela cela, colocaram ele lá no chão, puseram ele ali de propósito, que é para ele apanhar e morrer. Quando colocaram ele ali, aqueles cristãos ao redor disseram: capitão Marco, é o senhor que nos torturou, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou assim: um dia alguém, um menino, me deu flores, mas junto com as flores ele me deu perdão. E eu hoje me sinto honrado de estar aqui assentado com vocês. Quero orar pela sua vida. Quero colocar o seu coração diante do Senhor. Fica de pé, por favor. Pastor, e se a pessoa que eu tenho que pedir perdão é alguém que já morreu? Aqui no altar hoje você vai dizer: Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho mais como falar com a pessoa. Mas você vai falar com o Senhor. Se você diz: pastor, essa palavra foi para mim, eu não tenho a menor dúvida, eu entrei aqui hoje e Deus falou comigo, saia do seu lugar e vem aqui no altar do Senhor. Você que quer de alguma forma consertar com alguém, dar e receber perdão, quem sabe raiva de mim, quem sabe de alguém aqui da igreja, quem sabe de uma pessoa que está até aqui próxima, saia do seu lugar agora, pode sair. Você filho que tem raiva porque viu a sua mãe sofrer, porque seu pai deixou. Você moça, eu atendi uma moça assim domingo, que foi abusada pelo pai, tem ódio do pai. O patrão que te humilhou, seja quem for, saia do seu lugar agora, é uma noite de cura. Satanás está desesperado, porque se for cortado o rabo que nos prende, ele não vai ter mais nada em que se segurar. Nada nós teremos na nossa vida que ele vai poder reclamar. Por isso pode descer, pode vir. Olha quantas pessoas não têm vergonha alguma de vir. Eu não tenho vergonha de dizer para você, tem pessoas assentadas aqui hoje, aqui ó, me ouvindo, que eu já tive que pedir perdão a elas, porque eu fiz algo errado contra elas até sem saber. Falei algo, alguém chegou perto de mim e falou: pastor, sabia que fulano de tal, isso assim, assim? Eu não fui lá conferir e fui falar com outras pessoas. Aí ela chegou perto de mim e falou: pastor, você está falando isso e isso e isso de mim. Eu disse: mas é porque fulano de tal, que é de muita confiança, me falou. Pois eu quero te dizer que o fulano de tal de muita confiança está errado, ele tem raiva de mim, e por isso que ele foi no Senhor falar. Tem mais pessoas para vir. Saia do seu lugar e venha. Venha sem medo. Venha aqui para o altar do Senhor. É um lugar, é uma noite para cura, é uma noite para perdão, é uma noite para Jesus passar um bálsamo aqui, para mudar a nossa vida. Pode cantar, Ronaldo, pode cantar. A igreja ore, estenda as mãos. Olha o que diz essa canção, olha, encontrei a paz. Eu encontrei a paz
eu encontrei o amor. Venha, sai do seu lugar e venha. E hoje já não tenho mais rancor. Não tenho mais rancor, olha. Aprendi a amar o próximo também. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar. Perdoar aquele que me ofendeu. A igreja estenda as mãos e comece a orar. Comece a falar com Deus. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estará O Espírito Santo está agindo aqui. com Cristo meu Senhor sempre a andar. É, Pai, vai agindo no nosso meio. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Jesus perdoou. Com Cristo para sempre eu viverei. É, Pai. Viverá. Nós vamos viver, nós não vamos morrer. E E você que nessa noite, olha, que anda nesse mundo aí, sem razão, aprenda a perdoar nessa noite, meu irmão. aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Nós vamos orar agora. Lá na cruz, no auge do sofrimento de Jesus, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Diante de Pilatos ele podia falar tudo o que ele quisesse. Diz a Bíblia que ele foi levado como ovelha muda diante do matador. Ele calou a boca e escutou afrontas que ele não merecia. Eu vejo aqui nessa noite, nesse altar, pessoas que sofreram e que querem nessa noite, pastor Daniel, deixar todo o lixo, toda a prisão do passado aqui. Quem sabe tem até alguém aqui nessa noite que achava assim que estava salvo, mas tem tanto rancor e tanto ódio. Mas isso vai ficar aqui no altar do Senhor nessa noite. Eu estou sentindo vontade de chamar o pastor Paulo Marciano para fazer essa oração. Pastor Paulo, vem aqui orar por nós. Vem aqui clamar a Jesus, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Meu irmão, eu não preguei uma mensagem fácil. Não estou aqui dizendo que é goiabada com queijo. Não é mole, não é fácil. Mas Jesus mandou, e se Ele mandou, o Espírito dele está aqui e nos dá força para tomarmos uma atitude, para resolvermos a nossa vida, para não termos mais pendência com ninguém. O mundo inteiro pode ter raiva de nós, mas nós temos que ter ido atrás deles, e temos que ter procurado a reconciliação. Pastor Paulo, abre caminho, Pastor Paulo, vira aqui. Estenda suas mãos. Eu li naquele livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, ele falando assim que o perdão, ele é injusto, porque alguém te fez mal, mas é a única maneira de você acabar com a pendenga, acabar com aquilo que está no seu coração. Não é verdade? E o perdão, ele é decisão. Ninguém nasce, você não vai amanhecer, eu estou com uma grande vontade de perdoar. É decisão. Você tem que tomar a decisão. Eu vou perdoar. É injusto, mas o perdão te libera. O perdão resolve a questão. Isso é maravilhoso. Amém. Estenda suas mãos assim. Eu quero dizer uma coisa aqui. Um amigo meu, quando ele era menino, ele estava sentado no carro com seu pai. Ele, seus 2 irmãos e sua mãe. E seu pai dirigia. E alguém o cortou na estrada. E parou o carro e desceu e começaram a discutir. E ele, sua mãe e seus irmãos viram quando aquele homem sacou de uma arma e matou o seu pai na frente deles. Aquele moço guardou muito ódio no seu coração. Ele cresceu com muito ódio. E ele entrou para o caminho das drogas. E a única coisa que tinha no seu coração era: um dia eu vingarei. Um dia eu matarei o assassino de meu pai. Mas aquele moço
ele foi preso, começou a passar por grandes lutas, e aqui em Belo Horizonte, uma das juízas que ia julgar a sua causa era uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. E antes de julgar o caso, ela pregou o evangelho para ele. E pastor Amauri, que hoje é pastor, aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, Deus disse para ele assim: eu quero usar a sua vida grandemente, mas para que eu use a sua vida da forma como eu quero usar, você precisa perdoar o assassino de seu pai. E agora ele já estava casado com a Celeste, Celeste estava esperando seu primeiro filho, e ele foi à procura do assassino do pai, para perdoar. E alguém disse: ele está morando muitos quilômetros daqui. E ele foi com a Celeste, grávida, à procura do assassino do pai, com disposição de perdoar, porque a única coisa que ele queria agora era que Deus usasse a vida dele. E com muita dificuldade ele chegou àquela casa. E quando ele chegou naquele lugar, ele bateu campainha, e veio uma mulher, cabisbaixa, atender a porta e perguntou: o senhor quer falar com quem? E ele disse: eu quero falar com fulano de tal. E ela ficou olhando para ele e disse assim: ele foi sepultado ontem. Ele morreu e foi sepultado ontem. E sua esposa estava no carro esperando por ele. E ele voltou no carro e falou: Celeste, ele morreu e foi sepultado ontem. E Deus falou para ele assim: eu sabia. Foi por isso que eu te trouxe hoje aqui. Eu sabia que isso ia ser muito duro para você, mas eu só queria saber se você estava disposto a perdoar. Você está disposto a perdoar? Se você está disposto a perdoar e receber o perdão, diga assim: meu Deus e meu Pai, estenda suas mãos. eu estou diante de Ti neste momento, e eu quero Te dizer: lava minha vida e purifica-me, porque hoje eu vim a este altar, porque eu quero perdoar aquela pessoa, ou todas aquelas pessoas que me prejudicaram um dia. Hoje, em obediência à Tua palavra, eu me disponho a perdoar. Eu dispenso perdão. E eu quero colocar livre aquela pessoa que um dia me magoou, me machucou, me maltratou de alguma forma. Eu libero perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu sei que neste momento o Senhor está me curando, está me sarando, salvando, libertando e quebrando no mundo físico e no mundo espiritual, tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que me atrapalhava, tudo aquilo que me prejudicava e que me impedia de receber livremente as Tuas bênçãos e alcançar as Tuas promessas. Eu coloco tudo no Teu altar, confiado de que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que em nós opera. Ó Deus, eis-me aqui no Teu altar, lava-me, purifica-me com o sangue de Jesus, e derrama sobre a minha vida a bênção da Tua cura, da Tua libertação, para a glória do Teu santo nome. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero colocar estas vidas agora no Teu altar, e eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo,
que a tua unção, a unção que despedaça todo jugo, a unção que quebra todo jugo, venha sobre cada vida neste momento. Amém, Pai. E ó Pai, que o inferno mais uma vez seja derrotado. Amém. Por causa do poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meu. Nós te adoramos pela grande vitória nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.